Professor Valdo, Sim. no DAC, no adendo, aqui no A, a síndrome da abstinência da baratrosfera, você pode explicar para a gente? Aqui nós estamos falando o seguinte: você vive na condição de antepassado de si mesmo ou se reconhece ao nível do intermissivista lúcido? Você padece da síndrome da abstinência da baratrosfera, a sabe, ou já deu início à auto-mega GESCOM? Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm a síndrome da abstinência, é igual esse rapaz que a nossa amiga falou do sobrinho dela aí, que está na França. Ela está na Espanha, e o sobrinho está na França. E o menino mente, ele rouba, faz milhões de coisas. Esse tem a síndrome da baratrosfera. Ele deve ter passado muito tempo sem aparecer aqui, chegou aqui, pode nadar de braçada, tem uma opção de coisa de tecnologia, o processo de comunicação, milhões de coisas. Então, ele está nadando de braçada. Isso aí é a síndrome da abstinência da baratrosfera. Ele tem saudade do processo da baratrosfera, porque passou lá muito tempo. Então, ele está colocando tudo o que ele era de novo na vida humana. Agora, veja, isso é justamente o contrário de quem fez o curso intermissivo. Então, a pessoa que fez o curso intermissivo já não tem mais isso. Ela já superou o processo, que é a maioria da turma toda que está aqui. Então, isso é que nós temos que entender aí com calma. Agora, nós temos que lembrar aí, no caso, o seguinte: as respostas a essas duas indagações sintetizam a qualidade da sua vida, hoje, aqui e agora. De modo que, sem renovação, a pessoa vai ter essa síndrome. E outra coisa, o problema de se antepassar de si mesmo, mas de uma maneira negativa, isso é péssimo. A gente tem que ser atualizado, nós mesmos, o egão, o ego, mas atualizado, uma coisa renovada, nova. Renovação quer dizer nova ação. Isso é que é reciclagem. Não é ação repetida, não é uma ação igual. Isso aí é que a gente tem que pensar. Agora, tudo é a intrafisicologia, porque a escola é essa aqui, né? A escola básica. Todo mundo, ninguém pode escapar das aulas, dos cursos que nós temos aqui nessa vida. De modo que vamos fazer força. Agora, eu penso o seguinte, pensem bem comigo, a conscienciologia é um bálsamo, ela resolve muita coisa para a gente, porque pelo menos indica o que é o melhorzinho, o que é o prioritário, o que na hora é a melhor coisa que a gente pode fazer, o ideal. Então, vamos pensar nisso e ver o que tem. Você, por exemplo, vamos estudar. A maioria aqui, não deve estar mais fumando. Isso já é uma bênção. Agora, outra coisa que você pode perguntar é o seguinte: na sua casa, por exemplo, tem lá um bar? Você ainda bebe bebida alcoólica? Uma coisa dessa. Tudo isso a gente pode ver. Outra coisa, sua casa ainda tem muito bagulho energético? Você ainda não se dispôs disso? O que você está esperando? Então, esses são os passos que a gente tem que passar para clarificar a vida. É o caminho. Com lógica, com racionalidade, com ponderação. Esse é o equilíbrio que a gente precisa. De modo que nós confiamos em vocês. Vamos em frente. Muita gente já, a hora que passar a segunda dessoma, vai se transformar em líder interassistencial. Isso vai mudar tudo. A coisa é muito mais séria do que foi até agora. Então, a TENEPS é só o começo do início do princípio. Tem muito mais coisa depois dela. Está claro? Tá certo. Agora, para a professora Valéria, na página 19, megapensenologia em conformática. Não sei se você já falou, você poderia falar para a gente desse megapensênio vocabular, resiliência e enzima evolutiva? A enzima, ela é uma substância dentro da química que, para acontecer uma determinada reação química, ela tem que estar presente para catalisar todo aquele processo. Então, eu vejo que a resiliência, ela ajuda o quê? Ela funciona como uma enzima que vai te empurrar para frente, dentro do teu crescimento evolutivo, dentro do seu discernimento. É aquilo que eu coloco com relação ao voluntariado
você ali, você está se tornando o quê? Mais resiliente. Então, a docência também funciona como uma enzima que vai catalisando todo o teu processo. Ok? Aqui no C, Valéria, achei bem interessante o verbete, a parte da resiliência, da ressex, que você fala bastante. Eu queria saber de você a sua sugestão no caso desse tema da quebra de obstáculos para o jovem, para a inversão existencial. A sua sugestão que poderia ser profilático para o jovem conseguir superar esses obstáculos ou até já evitar eles antes de cair nessa condição. Olha, com relação ao jovem, ele, para fazer a reciclagem existencial, nada mais do que procurar hábitos sadios, em primeiro lugar, principalmente o adolescente. O adolescente passa por aquela fase do porão consciencial, que é a fase mais difícil. É quando vem à tona todos aqueles trafares e que ele já traz de outras vidas, é dentro da paragenética dele. Então, o que acontece? Na hora que ele começa a mudar os hábitos, e muitas vezes é preciso também largar algumas amizades. Porque não adianta você querer mudar seus hábitos, mudar intraconsciencialmente, se você continua com o mesmo tipo de amizades. Então, é aquele grupinho que vai para a escola e que e de repente consegue sair do colégio, da escola, para ir jogar, ou dominó, fazer qualquer coisa. Ou é aquele grupinho que só pensa em baladas à noite, ou de ir para happy hour. Então, é na hora que o adolescente ele tem que ver o que ele pode priorizar. E priorizar tem a ver com o quê? Com a programação existencial dele, e isso vai acontecer, ele tem que olhar o quê? A sua volta. O que está me dificultando ir à frente? É uma reflexão, tem que analisar tudo. Quem são os meus amigos? O que eu estou fazendo nesse momento? Claro que o jovem tem que se divertir, tem que fazer o social, mas é aquele limite, é separar. Eu posso fazer o social, eu posso ser alegre, divertido, bem-humorado, mas para fazer isso, eu não preciso o quê? Me alcoolizar, ir para um bar e ficar bebendo para me se sentir mais alegre. Então, e é aquilo também, às vezes o adolescente, ele quer fazer parte daquele grupo, é aquela fase, né? Para fazer parte daquele grupo, eu tenho que seguir o que aquele grupo faz. Mas será que isso é prioritário para mim? Será que isso vai me fazer bem? Então, é toda uma análise, uma reflexão em cima disso, ok? Ok. Professor Valdo, eu mesmo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o sexo antes da TENEPS. Sabe quando você tem uma rotina com a sua dupla, estonteante, não para, os dois fazem TENEPS e eventualmente acontece. Acontece o quê? Do sexo antes da TENEPS. Qual é o problema? Mas aí que tá, eu li no manual. Aqui, ó. O senhor me ajuda para eu não fracassar mais dessa vez. Mas agora o problema todo é você não misturar. Você não vai fazer sexo na hora da TENEPS. Não é na hora, é antes. Pois então, mas veja bem o que é, qual a importância disso. Se você está preocupado com isso, tem alguma coisa errada. O sexo é uma coisa natural, igual a respiração. Se não está assim, é porque tem alguma coisa que está perturbando. Agora, a TENEPS não tem nada a ver com isso. Está mexendo com energia de outras coisas, não tem nada a ver com o sexo diretamente. Então, o processo todo, se isso está te perturbando, é porque tem alguma coisa. Agora, veja, o dia tem 24 horas, eu quero lembrar para você. Arranja um horário para você numa hora e para ela noutra. E sexo noutra hora. Vê o que vocês fazem. A coisa mais difícil que tem é conjugar os horários para praticar o sexo diário. Eu já falo isso aqui o ano inteiro. Então pensa nisso, como é que é. Agora outra coisa. Vou te falar agora a parte mais delicada do assunto. A TENEPS, devido ao processo de envolver o problema de energia, mexe com o processo do energossoma.
mexendo com o processo da energossoma, caminha para o problema de mexer com tudo quanto é chakra que tem aí. Então, o que se passa? Nesse ponto, mexe no processo sexual do chakra sexual. Então, o que não pode haver é a mistura dessa elevação do nível da energia positiva de assistência com o processo da libido da pessoa, a excitabilidade sexual com isso. Isso é que vocês têm que cortar. É isso que eu falo no manual lá e nas coisas todas que a gente fala. Tem que separar essas coisas. Porque senão o que acontece? Vocês vão ter aí aquele processo do orgasmo compartilhado. Vem os íncubos e súcubos do congresso subtilis. Entendeu? Isso é que tem que ver. E outra coisa, quando a pessoa está pensando que ela está fazendo sexo, ela está com a turma. Aí já virou, então, um grupo. E ela nem está percebendo a situação. A primeira coisa que acontece com isso é o chamado orgasmo frustro. Que a pessoa está indo com a relação sexual. Daí a pouco aquilo some, não houve nada. Aquele orgasmo passou para a consciência. Foi ela que sentiu. Que ela está com energia. Entendeu o que estou falando? Então, isso aí, por isso que a gente tem que separar os horários, as coisas, as condições. Uma outra coisa, a prática do sexo não pode ser no mesmo lugar se o negócio está assim. Eu acho que a pessoa pode fazer a prática da TENEPS no próprio quarto. Mas agora tem que separar as coisas. Se a pessoa vai lá e começa a ter o processo de sexo, e vocês já estão preocupados com isso, deve arranjar um outro local. Um local para a sua senhora e um local para você. Arranjar local é a coisa mais fácil que tem. O difícil na TENEPS é ter energia para exteriorizar sempre. E de uma maneira organizada, disciplinada. Isso vocês já têm, então, arranjar o lugar é fácil. Por isso que a turma tem construído casa aí, a gente tem falado, arranja uma base intrafísica da TENEPS, uma base intrafísica para o seu escritório, para trabalhar com a sua, vamos dizer, obra-prima escrita. Isso tudo é muito importante. Então, se puder separar essas coisas, é melhor. Outra coisa, casal, eu sempre digo, o ideal é um praticar a TENEPS de manhã e o outro à noite, para dar a diferença de uma coisa com outra. Pode ser até no mesmo lugar, mas em horários bem diferentes. Você entendeu aí agora? O cabeça energética do casal fazer antes. Né? Isso aí é saber quem é. Quem é que é a cabeça energética do casal. Esse é que tem que orientar os processos daquilo que sente, porque às vezes essa pessoa, seja o homem ou a mulher, ela tem mais sensibilidade para ver o que é que o amparador da TENEPS instrui a orientação dele. Uma outra coisa, se no seu casamento aí, ou na sua dupla evolutiva, a mulher é que é a cabeça do casal, quase sempre ela vai ter problema. Porque o homem geralmente você sabe, então tem que ver isso com calma também. Vocês examinam quem é que tem mais sensibilidade para si, para ver quem é a cabeça energética do casal. Isso ajuda demais os dois. Pensa bem nisso. Entende? Agora, vocês estão praticando TENEPS há quanto tempo? Então já está bom, já passou a parte mais séria. Você vai longe, está ótimo. É por aí. Outra coisa, você faz diário da TENEPS? Oi? Você faz o diário da TENEPS? Diário, sim. Diário. Sua senhora também? Ela não. Fala com ela para fazer. Isso é importante. Muito importante. Vai ajudar vocês dois. Agora, um casal que pratica TENEPS está com a corda toda, gasolina azul. Vai longe. Entende? Insista, não desista. Assuma, não suma. Tá certo?